Ação. Então, Raniel, aproveitando aí que você está ao vivo aí, deixa eu compartilhar aqui, né? Beleza, pessoal, estamos aqui na nossa. Então, né, os disclaimers aí sobre a última aula. Falhada aí. Você está me ouvindo aí, Raniel? Está me ouvindo bem? Não, agora voltou de novo aqui, não. Dessa vez não parou de gravar, não. Então vamos. Deixa eu só compartilhar novamente aqui, que eu nem sei se parou, se não parou. Compartilhar de novo. Ok. Vamos iniciar aqui pela terceira vez aqui. Desculpa aí, galera. Então, fazendo um disclaimer aí sobre a última aula, pessoal, né? Por que que vocês receberam aí a notificação, né? Que já estava direto do YouTube, não da plataforma, porque a plataforma deu um erro aqui, e aí eu não sei se vocês notaram, aparecia só o monitor aqui, não estava me aparecendo aqui. Houve algum erro na plataforma e daí eu saí da função de monitor. Aí, como eu saí da função de monitor, eu não podia fazer nada, nem corrigir. Agora já, né, já foi solucionado, né? Terça-feira já voltou a funcionar, ok? Aí eu pedi pouquinho assim que como ele não saiu da plataforma, né? Para ele postasse aqui, né? Mas eu mandei a mensagem para todo mundo. De modo que lá com o link que eu mandei para mensagem para cada um, né, vocês pudessem acessar o vídeo direto aqui. Então, dessa segunda aula nossa que foi meio conturbada aí, né, mas vocês tiveram acesso, né? A segunda aula a gente finalizou a parte de fóruns. Lembrando, até dei uma olhada aqui, já até corrigi aqui um pouco antes. Lembrando que os fóruns, ó, o fórum um e o fórum 2 que eu falei na aula da semana passada, né? Eles estão aqui, ó, em comunicação. Aí o fórum um, né? O pessoal aqui alguns já publicaram aqui, né? A mesma história, você vem aqui em responder, faz a sua resposta, né? E aí você clica aqui, enviar mensagem ao fórum, e ela já aparece aqui. Você pode fazer aquela pesquisa, né? Ou a sua pesquisa, você digita ela toda aqui na página, não tem problema. Ou então faz igual o pessoal aqui, ó. Eles fizeram um texto, né, em arquivo PDF, e daí publicaram aqui. Também não tem problema. Nesse fórum 1, você pode só emitir a opinião aqui direto e depois enviar a mensagem ao fórum, que ela vai aparecer aqui, igual está aparecendo o pessoal, tá? Deixa eu cancelar aqui, porque senão o meu vai ficar em aberto. E aí, da última aula, né, que já ficou disponível para vocês, antes mesmo de estar na plataforma, olha, ó, o pessoal também já se adiantou aí, ó. Já enviou a mesma história. Mas diferente desse daqui, ó, o pessoal só mandou mensagem, mandou ou PDF ou em Word, né? Dependendo aí. Lembrando que lá no documento de orientação, nesse aqui, ó, lembrando que nesse roteiro aqui que a gente viu da aula 2 falava que você podia fazer. Aqui está falando que pode fazer em PowerPoint, mas aqui ó, na plataforma fala nos dois, PowerPoint ou então Word. Então, o pessoal fez, é a mesma história. Você vem aqui em responder,
Aí escreve, ó, já respondi aqui, eu não preciso escrever nada. Você vem aqui em avançado e daí, ó, carrega, né, direto aqui para a plataforma, né, solta aqui, e aí seu arquivo vai ficar postado aqui, aí você põe enviar mensagem ao fórum, tá bom? Então, beleza. Fazendo esse disclaimer, porque na última aula, como eu não estava mais como, né, como tem um erro na plataforma, eu não podia simular isso aqui para vocês. Então, beleza. Hoje, já que, né, primeira aula, lembrando, a gente falou do Fórum 1, segunda aula do Fórum 2, agora a gente vai falar, né, passar a teoria, aproveitando, né, já falar no contexto da atividade 1, da SAP 1, tá? Então, vamos lá em situação de aprendizagem. Já deixei a nossa pastinha aberta aqui, né? Como é da SAP 1, ó, você vem nessa pasta aqui antes, ó. Aí nessa pasta tem o quê? Tem a folha que você vai enviar e tem o SAP 1. Pois não, Raniel? Pode falar aí, Raniel. Ixi, caiu aí. Mas na hora que você voltar, você faz a pergunta aí, tá? Fica tranquilo. Então, deixa eu baixar aqui. Folha de resposta. Não preocupa que está sendo gravado aqui. Então, folha de resposta, atividade 1. Baixei aqui. Deixa eu apagar aqui no meu download. É porque toda vez que eu ministro aula, eu baixo os documentos aqui, né? Para não encher. E aí é óbvio, né? O contexto, né? A contextualização da SAP 1. Baixei aqui o contexto da SAP 1. Ok, deixa eu apagando aqui no meu download. Ô, Raniel, deu uma falhada aí sua internet? Opa, Tô ouvindo aqui é, agora aqui. não consegui entrar, eu tava toda hora apertando o microfone aqui, não conseguia falar com você, ué. Eu tava travando. Não, eu quando eu entrei, comecei a gravar, essa já foi a terceira vez que eu iniciei a gravação aqui. Entendi, mas eu estrovei o senhor não, né? Desculpa aí. Não, 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 tranquilo. Ah, aí você tinha uma pergunta ou não? Não, é porque eu queria tentar conversar com você, Ah, sim. entendeu? Aí eu levantei a mão, mexi no monte de trem aqui para tentar entrar no Ah, assunto da aula, né? Talvez eu vou ter ah, alguma pergunta quando você estiver passando aí, não teria como fazer a pergunta. Aí sim, eu entrei de novo. entendi. Não, beleza. Obrigado. Então eu vim aqui, ó, voltando aqui, mas fica tranquilo que foi gravado aí, né? A gente está analisando o SAP 1, né? Entrei na pastinha, essa aqui é o do envio, né? Entrei na pastinha do SAP 1 e baixei as duas folhas, né? A folha que você vai enviar, que é a folha da atividade 1, e o contexto aqui que a gente vai analisar agora, da atividade 1 aqui. Se der É... algum aí, professor, você vai me desculpando aí se você me perguntar alguma coisa. Pode ser o computador aqui, viu? Ah, tá bom. Não, fica tranquilo. Obrigado. E daí, só fazendo um disclaimer aqui, ó, tá vendo que tem atividade 1 SAP 1, né? Atividade 1 SAP 2. Sim, Aí, se você olhar nessa segunda pasta aqui, ó, você tá vendo que o nome é exatamente o mesmo, ó, folha de resposta atividade 1, só que essa é a atividade 1 da SAP 2. Apesar do nome ser o mesmo, elas têm conteúdos diferentes, né? entendi. Aí o que que eu aconselho você fazer? Logo depois você baixar o da SAP 1 aqui, ó. Você põe aqui, ó. Geralmente eu ponho atividade 1, aí eu ponho aqui, underline, SAP 1, que é para eu lembrar aqui.
Porque senão, na hora que você baixa essa aqui, por exemplo, né? Aí você vai e faz a tarefa, aí às vezes a gente guarda na mesma pasta, né? Ele vai e sobrescreve uma outra. Aí você perde a tarefa toda que você fez. Já aconteceu comigo. Então é bom você ficar ligado nisso aqui. Aí eu já coloquei, já nomeei com um nome diferente, né? Porque tem a atividade 1 da SAP 1, atividade 1 da SAP 2. Beleza. Então tá. Baixado aqui o documento e o contexto. Só baixei o contexto da 1, né? E aí depois a gente. Daqui a pouquinho a gente dá uma falada sobre ele aqui. E já vou abrir a folha aqui e a gente analisa aqui os. Eu tirei aqui da formatação. Aí é importante para essa atividade aqui, ó, você vai vir, na hora que você estiver fazendo, ó, você vem aqui na aba Biblioteca. Na aba Biblioteca, ó, tem alguns vídeos aqui, ó, tem esse do passeio virtual, que é justamente, ó, tá vendo aqui, ó, checklist dos equipamentos existentes numa ou em uma subestação, né? Basicamente, esse checklist é em função desse vídeo aqui, desse passeio virtual, essa que seria a subestação dessa cidade pequena que ele está falando aqui. E esses outros 3 vídeos aqui, tem 4, né? Esse daqui é mais para você ter, né, um embasamento, um conhecimento maior sobre, né, o Sistema Integrado Nacional, o SIM aí, né? Mas o mais importante, é que todos são importantes, né? Mas o mais importante é esse passeio virtual para você ter subsídio para fazer essa tarefa aqui, né? Que primeiro ela é composta por um checklist. Você vai fazer esse checklist. Depois de feito o checklist, você vai fazer um relatório técnico sobre, né, sobre esse passeio virtual, sobre essa checagem que você fez aqui, tá? Da subestação e sobre a situação de aprendizagem. Vamos lá. Então, olha o contexto aqui, né? Necessário fazer a realização, né, da energização de uma subestação de força após um desligamento por defeito. Então, é uma subestação, aí no caso é esta aqui, né? Cadê? Peguei na pasta errada. Eu já até baixei o vídeo aqui. Ele está na plataforma, viu? Esse vídeo está na plataforma aí. Eu vou deixar ali de fogo morto aqui. Então você tem essa subestação aqui, né? Vou até deixar um pouquinho para frente. Então você tem essa subestação, né? Aí toda subestação, seja ela de potência, a de potência obviamente vai ter transformadores maiores, né? Transformador de potência, né? Tipo esse aqui, ó. Não tá aqui, mas deixa eu pegar ele rápido que eu acho aqui. Deixa eu pegar aqui uma. Fiz um outro aqui, talvez a gente não vá precisar, mas é bom deixar. Então, a gente tem 2 tipos de que eu poderia chamar de subestação, né?
Tem essa aqui, que a gente normalmente vê nas ruas aí, né? Essa daqui é um transformador de distribuição. Ele pode estar na rua, geralmente esse tipo não vai estar. Como ele ser de um cliente, quando tem um contrato de demanda, né? Esse daqui é para 34,5 kV, por isso que a bucha dele de alta aqui, de média tensão, ela é maior. A de 13,8 dá mais ou menos por aqui, assim, ó. Chegaria nesse tamanho aqui. E esse daqui é um transformador de potência, né? Diferentemente, né, esse transformador de potência aqui, né, ele é dedicado a vir a energia direto da linha de transmissão, né, sei lá, 250, 500 kV, né? Daí, dependendo da arquitetura dele, né, existem vários modelos. Por exemplo, esse aqui eu estou chutando vem, sei lá, uma linha de 500 kV e aqui sai 138. E você está vendo bem aqui, ó. Tá vendo essas buchas menores aqui? Esse daqui sai um 13,8 ou então 34,5 kV. Então, transformador de potência, basicamente, ele pega a energia da linha de transmissão ou da linha de subtransmissão, né? E daí converte para uma tensão de média tensão, ou de 34, essa da esquerda, ou então da 13,8. E aí energiza a malha, né, de distribuição do centro urbano ali, da cidade ali. Aí, geralmente, os que ficam nas ruas, né, são transformadores de 13,8 no padrão 13, diferente desse. Esse aqui é um transformador novo, ó. Esse aqui é o TAP do transformador. Por aqui dá para você diminuir a relação de tensão. O pessoal utiliza isso muito na rede rural, porque na rede rural você tem as distâncias são muito grandes do ponto do transformador da saída aqui da baixa tensão, né, para até chegar no cliente. Aí, às vezes você tem que mudar o TAP do transformador, aumentando a relação de tensão para compensar na queda de tensão quando ele chegar lá no ponto de entrega do cliente. Aí os mais antigos, eles têm uma portinhola aqui em cima. Você abre essa portinhola aqui e daí você acessava o circuito aqui. O problema é que o circuito ele fica imerso no óleo mineral. Então, esse novo modelo, você faz o processo de desligamento, tira essa espécie desse copo de alumínio que tem aqui, né? E daí você faz a mudança aqui no TAP do transformador. A placa do antigo é essa bem daqui, ó. Essa aqui é uma placa que a gente tirou, eu dou treinamento em outros locais aí, numa escola aí. A gente tirou de um transformador que a concessionária local doou para a gente dar treinamentos, fazer, né, testes. Então, essa placa aqui é de um transformador antigo que ficava por dentro aqui, o acesso por essa portinhola aqui. Tem algumas lendas urbanas aqui, por exemplo, eu já tive muito aluno que falou, professor, é verdade que o óleo do transformador ele faz bem para o reumatismo? É mentira, né? O óleo do transformador é um óleo mineral e ele é um óleo carcinógeno, ou seja, pode provocar câncer, por exemplo, câncer de pele. Então, não vai inventar de passar ele. Ah, ele é Monange, eu vou passar aqui que a minha pele vai ficar linda, né? Ela vai deteriorar e você pode até pegar um câncer aí, uma queimadura. Pois não, Raniel? Tinha uma pergunta aí? Deixa eu te perguntar, professor. Sim. É uma pergunta meio que eu já esqueci. Você aumenta o TAP ou diminui para aumentar a tensão do Mas cliente? eu não tô lembrado aqui, viu? Agora você me apertou sem abraçar. Porque eu sei que tem uma. Isso aqui é porque a gente foi desmontando tudo. Eu sei que ele tem uma. Como é que fala? Ela parece. É uma. Tipo uma placa metálica aqui, ó. Aí você tem que desatarrachar. É mó canseira.
Você tem que desatarrachar aqui, retira o metal, aí parece um relógio aqui. Aí você vai fazendo. Essas aqui são as relações de transformação. O ideal é você olhar aqui na placa. Pena que essa foto aqui não está com uma boa qualidade, né? Esse transformador da TAF. Mas geralmente a dica aqui para você mudar o TAP, ele fica nessa placa aqui, ó. Entendi. Mas No eu caso aí tem não me as lembro. esfirras, né? As esfirras que vai Isso. colocando, né? Por exemplo, se precisar de Aí, por mais, exemplo, geralmente eles fazem isso na rede rural, né? Vamos supor que a tensão lá no ponto de entrega de um equipamento lá, vamos pôr lá na medição, né? No ponto de entrega. Ela geralmente, aí, por exemplo, lá da onde está a extensão de rede, até chegar ali na fazenda, na sede ali, é, sei lá, tem uns 150 metros ou até mais, né? Daí, o que que vai acontecer? Pela segunda lei de Ohm, né, quanto maior a distância, vai aumentar a resistência elétrica, né? O ideal é que a resistência elétrica do barramento fosse zero, né? Só que esse não é o caso. Então, quanto maior a distância, maior a resistência. Então, ele vai consumir o cabeamento que deveria transferir a potência, ele vai consumir. Aí, em vez de chegar a 220, vamos supor que o monofásico seria 220, podia ser até o 440, né? Aí depende, né? E vamos supor que fosse 220. Aí lá no ponto de entrega está chegando, sei lá, 180, ou seja, a queda de tensão está muito alta. Daí você vai mudar o TAP do transformador ou no antigo interno, ou no modelo mais novo aqui externo aqui. A ideia é a mesma. Aí se aumenta, sei lá, estou chutando aqui um valor aqui, sei lá, 400, né? Só que a distância, pela queda de tensão, lá no transformador, aqui no X1, por exemplo, que é a fase A, fase B, fase C, né? Aí aqui vai estar saindo 400 e lá no ponto de entrega, pela queda de tensão, vai estar chegando 220. Aí, obrigatoriamente, eu tenho que aumentar aqui para lá no ponto de entrega específico do cliente chegar aos 220. Aí eu faço essa alteração aqui no TAP para atender não só esse cliente, né, mas os clientes que estão longe. Geralmente é o rural que o pessoal faz isso aqui, né? Tem algumas empresas aí, né? Tem umas de beneficiamento, algumas fazendas aí, né? De beneficiamento aí, da Cargill, por exemplo, que aí o pessoal, eles utilizam transformadores internos, autotransformador, né? Porque na verdade todo transformador é um autotransformador, né? Ou ele vai aumentar ou diminuir. Daí ele faz um dumping ali, né? Ele aumenta o nível de tensão, mas aí o próprio cliente faz isso. A tensão chega com uma queda considerável, né? Aí ele pega, cansado de ficar ligando, ele pega e manda a equipe dele mesmo, de dentro ali, né, como se diz, do medidor para dentro, fazer essa instalação. Eu já vi isso dessas fazendas aí, né, que prestam serviço. Tem fazendas da própria empresa, né, e tem fazendas que oferecem os insumos aí, né, para Cargill, por exemplo. Na Heinz também, eu já vi o pessoal fazer isso, né? Então, pode fazer essa técnica aqui, né? Deixa eu, deixa eu só registrar aqui antes que eu esqueça aqui, ô Raniel. Só achar aqui senão eu vou lembrar depois que eu acabei a aula, aí eu tô lascado. É rapidão. tranquilo. Ver se deu certo aqui o registro. Ah, deu certo. Eu selecionei alguns frames aqui que eu estava acompanhando. É um leilão da ANEL, aí depois
Não sei se nessa aula, mas acredito que na próxima a gente vai dar uma analisada aqui de um desligamento que ocorreu numa linha de transmissão. Deixa eu perguntar para o senhor já trabalhou em área já? Mas eu, como se diz, um pouco em cada. Eu trabalhei mais na fiscalização de rede de distribuição urbana, né? Rural eu nunca fui, não. Mas, como se diz, eu estava lá de QAP. Aí eu fiz o treinamento antes mesmo de entrar na empresa, eu peguei e tive que fazer, né, o treinamento de eletricista de distribuição, eletricista de linha viva, né? Aí você pensa, mas e lá na faculdade? Faculdade, tipo, eu não digo só a faculdade, né, mas qualquer curso, ele é generalista, né? Ele te dá aquele subsídio mínimo. Igual a gente vai ver na próxima matéria, né? Tem um plano de manutenção mínima. É aquele mínimo que você, né, daquele planejamento que você vai fazer para você poder atender às conformidades, né? Você pode fazer muito mais? Com certeza, né? Mas o mínimo você pode fazer. E aí, infelizmente, agora está mudando, viu? Na época que eu formei, eu só, é, por exemplo, só fiz abertura, fechamento de chave, bati escada. Só depois que eu formei nesse treinamento específico para essa empresa, né? Para ser agente de fiscalização, né? Mas lá na faculdade, para começar, não tinha nem subestação, né? Não tinha transformador, não tinha nada. Laboratório lá, apesar de ser católica, né? A católica tem ele não é tão sucateado quanto as federais aí, né? Principalmente a Universidade Federal. Mas, assim, o laboratório era muito limitado e tinha muita coisa que era nova, e ainda o pessoal ainda tinha que fazer licitação para montar o laboratório. Só para você ter uma ideia, o laboratório que a gente usava era o laboratório da engenharia civil. A gente usava ele, né? Aí, por exemplo, hoje eu piro, fui na unidade, tem uma unidade aqui em Goiânia, aqui do Ítalo Bolonha, que tem uma subestação, tem um transformador. Um não, né? Tem vários desses aqui, ó. Se eu não me engano, tem uns dois, ó, desse aqui, para treinamento. Tem linha de transmissão lá, se eu não me engano, acho que é uma 138, se não me falha a memória. Ou seja, imagina você ter na faculdade essa estrutura só para você treinar, né? Só para o profissional que sair de lá, né, já sair pronto para o mercado de trabalho. Muitas áreas, principalmente a área de distribuição, transmissão e geração, você só aprofunda nela se na época que você está fazendo o curso você fazer um estágio, né, um trainee da vida, ou então, né, você trabalhar na área. Eu lembro que tinha um professor, João de Oliveira, eu acho que ele já até está aposentado, ele trabalhava na concessionária local na época, e daí ele disse que quando ele passou, fez o concurso, aí falava para ele, ó, seu João, o senhor vai para a cidade tal fazer a fiscalização do pessoal que está montando as redes, né? As redes de distribuição. Aí ele ouviu esse termo rede e ele entendeu que era rede de telefonia, porque ele ainda não sabia, né, que, por exemplo, as telefônicas, né, na época era a Telegoiás, por exemplo, ela não só na parte de distribuição existe um local para você instalar a infraestrutura, ou seja, as antigas telefônicas que hoje é internet, hoje é CATV, né? Telefonia também, né? Telefonia móvel, que são as estações rádio base, né? Eles compartilham a infraestrutura da rede de energia. Existe um local na distribuição, né, específico para isso. E na transmissão, né, ele geralmente fica dentro do cabo, né, de aterramento. Já não é um local ali específico. Em alguns pontos ali que desce, aí tem um repetidor, né, que ele vai aumentar a inteligibilidade do sinal lá da fibra ótica, por exemplo, né? Mas ele, na linha de transmissão, ele vai correr dentro lá do o conhecido como OPGW, né? Dentro do cabo de terra. Então, aí na época, ele jurando que ia mexer com telefonia. Ele falou, mas eu não fiz o concurso para a CELG, por que que eu vou mexer com telefonia? Aí lá que ele descobriu
que ele não sabia nem como é que chamava aquele poste redondinho, né, o seção circular, ele não tinha noção de nada, né? Então, geralmente essa área a gente só aprende se a gente ou trabalhar ou se a gente der a sorte de estagiar antes, mas é uma área assim que é bem nichada, tem poucos profissionais, né? Como se diz, se conselho, né? Se um conselho bom valer, né? Foca na área, né? Na área a predial, a industrial, principalmente a predial, ela está bastante saturada, né? Tem muito profissional, industrial também, porque os cursos, né, das universidades, das faculdades aí, eles são mais focados nesse que o pessoal chama de arroz e feijão. Na parte do sistema elétrico de potência, quase que não existe profissional, né? Quando eu falo profissional, não estou dizendo profissional formado, mas profissional com experiência, né? Pelo menos uma mínima experiência, né, para atuar nessas áreas aí, né? Então é muito pouco. E aí quando eu vi lá o pessoal lá no Ítalo Bologna construindo, eu quase que não acreditei. Né, até falei para um colega, eu nunca pensei que eu ia viver para ver isso, né? Uma subestação igual essa daqui construída, né? Específica para treinamento, né? Então, o profissional ele vai sair, como se diz, melhor equipado, né, para o mundo profissional. Porque uma coisa é você, mesmo que lá você faça visita, o professor explique, né, sobre a infraestrutura que você pelo menos já viu, você sabe que tem estação de tratamento de óleo diferente, né, de uma aula teórica que o professor e na minha época nem existia, existia, né? Mas o professor usava pouco. Ele nem usava projetor, era tudo desenho no quadro, a aula demorava demais. Aí ele só descrevia muita coisa, né? O ruim por exemplo, por que que o pessoal não gosta de aula de NR10 e de CEP? Porque o NR10 e CEP é um documento, ele é extremamente descritivo, ou seja, é como você lê um livro. Então, o profissional que vê aquilo pela primeira vez na televisão ou numa primeira aula ali, né? O professor fala ponto de entrega. Aí você fica pensando, entrega de quê, né? Ponto de entrega de energia, né? O que que é isso? É de comer ou passar no cabelo, né? Então, como é que é esse ponto de entrega de energia, ó, sai lá do poste, sai da rede de baixa tensão direto, vai lá pro o cabeçote lá da medição, né? Ele pode ser aéreo, pode ser subterrâneo. Se eu ficar apenas descrevendo isso, não mostrar um desenho técnico, não mostrar um projeto, fica difícil, né, de você decifrar o que que é esse ponto de entrega até de você entender o que que o professor está falando. Outra coisa é você abrir um desenho técnico, um projeto e mostrar, ó, isso aqui, ó, que está falando aqui na NR10 no glossário aqui, isso aqui é o ponto de entrega, né? Esse que é o nível, né, de tensão, os padrões de baixa tensão em corrente contínua, esse que é o padrão de baixa tensão em corrente alternada e por aí vai, né? Vários termos que eles têm lá. Um dos termos menos conhecido é o chamado prontuário das instalações elétricas. Vamos lá. Então, o técnico responsável, né, ele não estava presente. Então, Madison, o técnico eletrotécnico, era pouco habilidoso, ou seja, houve a queda de energia, e aí, para quem sobrou a bucha? Para o Madison, que tinha pouca experiência, né? E pouca experiência em quê? Ó, se acabou a energia, quer dizer que desarmou, né, a chave fusível lá, né, aqui na subestação, é, ou na subestação, ou aqui na entrada aqui, né, ela desarmou, né? Então, ele tem que fazer o quê? O procedimento de reenergização. Por isso que eu falei para vocês ficarem ligados aqui, ó. Principalmente nessa prática 3 aqui, ó. Etapas de reenergização, ó, BT, ou seja, baixa tensão, e MT, média tensão. O pessoal ainda chama o termo antigo, né, que antigamente eles chamavam de alta tensão. Mas, na verdade, o pessoal chama de MT, média tensão, o famoso 13,8. Vamos lá, vamos voltar aqui. Pô.
Aí pensa, né? Sem experiência, né? O Madison aqui, né? Essa bucha sobrou para ele, né? Então eram 2 da manhã, né? E faltou energia na cidade toda. Então, ó, embora o vídeo oficial, isso daqui, ó, se for olhar na real, é uma subestação de um cliente grande, sei lá, tipo uma Heinz da vida, uma Jaime Câmara, por exemplo, né? Uma Ambev. Esse daqui está longe de ser uma subestação para uma cidade, mas ele vai servir para o propósito aí, para vocês entenderem como que vai fazer esse checklist aqui, ó. O ideal era ser esse aqui, ó. Eu fechei, né? Esse aqui, ó. Provavelmente esse que é uma subestação de uma cidade, ó. Tá vendo a diferença, ó? Essa daqui, ó, ela tá no lote aqui, ela é uma subestação abrigada, ou seja, os transformadores, se eu não me engano, tem dois aqui. Os transformadores eles ficam dentro desse cubículo, né? Já esse daqui não, fica ao tempo, ó, o transformador de potência. E nesse daqui, ó, já chega direto a 13,8 e daí ele converte para, né, para baixa tensão. Já esse não, ó, chega da linha de transmissão ou subtransmissão e converte para média tensão, que é essa instalação aqui, ó. Esse aqui ele é conhecido como cabeça de touro. Essa cruzeta aqui é uma cruzeta de concreto armado, pesado, viu? Geralmente o pessoal da Neo Energia, na região ali da Bahia, isso, Bahia, utiliza bastante esse chamado cabeça de touro. Ele não precisa de. Aqui, geralmente, quando é uma cruzeta normal, de madeira ou polimérica, você coloca uma mão francesa plana aqui, né? Aí, se você muda a configuração para beco total, né? Ou meio beco, aí você utiliza uma mão francesa perfilada. Ela parece aquela haste de aterramento tipo cantoneira. Mas nesse caso aqui, ó, ele já parafusa direto geralmente eles usam um poste duplo T, né? Aquele poste quadradinho, o bolacha creme cracker. E ele parafusa direto aqui sem utilizar a mão francesa aqui, ó. Se eu não me engano, é um parafuso aqui embaixo e outro aqui em cima, na cabeça do poste aqui. Então, na verdade, o de cidade mesmo, de região metropolitana, é um transformador tipo esse aqui, ó, transformador de potência. Esses aqui estão mais para transformador, né, de distribuição, né, que pode ser tanto utilizado na rede externa aqui na rua, quanto para um cliente grande que tem um contrato de demanda. Mas é aquela questão. Essa cidade aqui, eu estou chutando que é uma cidade pequena, né? Que aí tem algumas cidades aí que eu já acompanhei instalações ali no Tocantins, que como se diz, a subestação da cidade, como é uma cidade pequena, né? Sei lá, o pessoal chama de cidade, né? Para mim eu chamo de currutela. Tem 2 ruas, 3, 4, 5 ruas, né? Isso não é uma cidade, não, né? Isso é um povoado, né? Então, eu tô chutando que é uma cidade pequena, mas enfim, né? É perigoso do mesmo jeito, né? 2 da manhã, ó, houve um defeito na subestação que alimenta, né? Como o técnico responsável estava viajando, né? Foi designado outro menos habilidoso, o Madison Square Garden aqui, ó. O desafio do Madison era reenergizar, né? Por isso que eu falei, ó, assistam a etapa de reenergização do professor Ângelo aqui, ó, para você pegar aqui, ó, o método, ó, aqui, ó, você vai fazer a introdução, você vai falar, né, que vai fazer a ligação, né, de uma subestação por causa de uma parada de energia. Esse é o relatório técnico, ou seja, você vai relatar o que você fez, né, nessa manutenção aqui. O objetivo é o quê? Restabelecer a energia, né, dessa subestação, dessa cidade aqui, né? Fundamento técnico você coloca, né? Ah, eu utilizei a NBR 5410, utilizei que é para baixa tensão, né? Circuitos na parte de baixa tensão.
Utilizei a NBR 14039, que é a equivalente da NR10, só que para média tensão, né? Para redes 13.8, rede 34, né, kV, nível 4,5, né? A solução técnica, né? É você fazer o pessoal chama de POP, né? Procedimento operacional padrão, ou então, né? As concessionárias atuais chamam também de instrução técnica. É a mesma coisa. No final das contas, é a mesma coisa. É um passo a passo que é o professor Ângelo está fazendo aqui nessas práticas aqui, ó. Na prática um aqui, ó, ele está desenergizando, ou seja, ele está não só desligando, né? Está fazendo as 5 regras de ouro: desligar, impedir, constatar, aterrar, né? Fazer o aterramento temporário e depois a sinalização, né? E aqui a desenergização para baixa tensão, esse aqui é para média tensão, né? E esse daqui ele está fazendo o processo inverso, que é a reenergização. Então, o que você vai descrever aqui, ó, a solução técnica, né, que você vai descrever é esse passo a passo de reenergização. Geralmente, né, nesse documento que a concessionária tem, e que ela é de conhecimento aí dos eletricistas, né, de distribuição, né, ele tem um passo a passo que é focado que é, em etapas. Essas etapas elas não podem ser puladas, então tem a etapa 1, a etapa 2. Aí você tem os pilares, que é a etapa em si, você tem a competência, né? Ou seja, quem que tem autorização para fazer aquela etapa, né? Quais os riscos envolvidos nessa etapa, né? E como que você pode mitigar, ou seja, diminuir esses riscos ou até mesmo anular, né, os riscos aqui. Então, na solução técnica, você vai fazer esse passo a passo. Aqui nos equipamentos, você vai falar, olha, o cone, fita encerada aqui, ou então fita zebrada, ó, vara de manobra universal, não é do reino de Deus, não, universal, porque você pode acoplar o quê? Ó, o detector de tensão, ó, o que que o Ângelo colocou aqui, ó, o detector de tensão, né? Você tem um conjunto de aterramento temporário. Deixa eu ver o que mais. Ó, e cinto paraquedista, né? Que é o que ele utiliza, né? Calçado de segurança com CA para eletricista, capacete, né? Tenho esse aqui é o aba, que tem um aba que ele parece um boné, né? Aba frontal. Tem também esse aqui que é a aba lateral. Às vezes ele dá uma atrapalhada. Tem uma concessionária, uma vez eu vi eles usando aquele capacete de segurança que é semelhante àquele que o bombeiro utiliza para resgate, que é o sem aba aqui, que é para você conseguir olhar num nível acima aqui, né? Ainda mais que você está subindo aqui na escada, né? Você tem que ter cuidado né, com barramentos, com objetos que podem estar energizados, e às vezes esse capacete aqui com a aba total ou a aba frontal, que ela geralmente é maior, ele atrapalha você visualizar na hora que você está subindo para fazer a tarefa lá. Manga isolante, aqui o professor não está usando não, mas geralmente para você fazer a manobra, né, de reenergização, a manga isolante, a luva de borracha na classe de tensão, luva de vaqueta. Essa luva de vaqueta, eles chamam ela de cobertura, porque ela tem uma espécie aqui de um cinto aqui, uma fivela. Óbvio que ele não é de metal, né? Uma fivela que é plástica aqui, que serve para você apertar essa luva de cobertura embaixo da luva de borracha. E aí a manga isolante, ela fica mais ou menos aqui, assim, ó. Banqueta isolante, caso você for fazer a manobra do chão, mas geralmente a concessionária de energia faz essa manobra da escada, aí você faz ela da escada colocando menos seções aqui, ou você vai utilizar uma vara de manobra universal telescópica, né? Que ela é semelhante a uma antena, né? Ou então essa seccionar. Eu acredito que essa que o professor está usando aqui é uma seccionável aqui, né? Que ela tem aquele sistema com a esfera semelhante à do cabo de guarda-chuva.
Então, aqui são os equipamentos. Você vai listar tudo que ele utilizou aqui, ó. O cone para o espaço protegido, né? A fita encerada, vara de manobra, detector de tensão, reenergização, a ponteira com dispositivo anti-queda, né? Ah, deixa eu ver se antes da gente finalizar aqui, deixa eu pegar aqui um exemplo aqui de um documento rapidão aqui. Aqui na pasta do CEP, POP. Isso aqui, pessoal, é um rol aqui de procedimentos que podem ser elencados aqui, ó, na solução técnica, né? Vamos aproveitar o de, deixa eu ver, ó, reenergizar trecho de trabalho aqui, ó, que é o procedimento geral aqui, ó. Tá vendo, ó? Aqui em solução técnica, geralmente você vai descrever essa tarefa aqui, tá vendo os pilares aqui, ó, o desenvolvimento, né? O que que você vai fazer? Geralmente o POP, ele é mais descritivo. Ele carece, né, desse problema aí, né? Ele tem esse problema que se você não tiver o conhecimento, não saber o nome das peças, os termos aqui, inspecionar, analisar, né? Tem o conjunto aqui de aterramento também, se você não souber, né? Aí, ó, o grampo de aterramento que fica lá no trado. Então, esse é o problema do POP. Já a instrução técnica, ela tem esse passo a passo e também tem fotos, né? Alguns aí até tem vídeos interativos aí. Mas basicamente, ó, o primeiro passo é isso que o professor Ângelo está fazendo nessa tarefa aqui, ó. É esse passo a passo aqui, ó. Aí passo um, receber a autorização do centro de operação e distribuição. Ó, o 2 aqui, estacionar o veículo. Ele já é um outro POP. Por isso que ele faz referência aqui ao 003 aqui, ó. O POP de reenergizar o trecho de trabalho aqui é o POP 015. Aqui, ó, o 3 aqui, ó. Sinalização e isolamento do local de trabalho aqui. Ó, o 4 aqui, ó. Inspecionar e analisar. Lembra que eu falei? Inspeção visual, inspeção por ensaio, né? Você utiliza o detector de tensão para você saber, né? Já que você não é o Naruto, né? Você não tem um Sharingan, né? Então você precisa de um detector de tensão para saber se está energizado ou não, né? Você não vai me corrigir, não, Raniel? Você não é otaku, não, né? Eu pensei que teve uma vez que eu falei isso, o aluno falou assim: pessoa não é o Naruto que tem um Sharingan, não. É outro. Aí eu descobri o otaku. Ou nada. Sou É. mais experiente que eu, hein? Então, olha, ó. Pegar só é, uns plan- conselhos bons. planejar a execução da tarefa. Aí tá vendo a competência, ó, quem que vai chupar essa manga aí, ó? O encarregado, o eletricista, o chefe de equipe. Ó, o risco em cada tarefa aqui, ó. Aí, por exemplo, na inspeção aqui, ó, ataque de insetos e animais, né? Principalmente abelhas, né? Controle. Então, para cada passo, existe um risco, existe uma anuência, ou seja, quem que é o autorizado para fazer isso, porque ele tem o treinamento, né, a capacitação, e tem a forma de controlar aquela situação. Aí, ó, passo 5, passo 6, aí que passe com os EPIs necessários. Aí, o 7, ó, selecionar as ferramentas adequadas, né? Detector de tensão, vara de manobra universal. Se ele fosse fazer uma abertura, ele ia utilizar, né, o dispositivo de abertura em carga, né, o famoso load booster. Preparar o conjunto de aterramento. Passo 10, cravar o trado no solo e fixar o grampo de aterramento do trado. 11 aqui, ó, do 11 ao 14 aqui, tá vendo? Que são outros POPs, ó. Posicionar-se na escada do poste, subir e posicionar no poste
com auxílio da escada. Então, nesse caso aqui, a tarefa, ele vai fazer, né, o fechamento da escada. Ele pode fazer do chão, né, desde que ele esteja em cima da banqueta, né, de isolação. Comunicar ao COD, testar a ausência de tensão, içar o conjunto de aterramento. Então, são esses passos aqui, ó, até o passo 20 aqui, ó. Olha, olha, descer do poste, depois que ele finalizou aqui, ó. Com auxílio da escada, ó. Sinalizar o local de cravamento do trado, que é a haste de aterramento que vai interligar, né, o sistema. Vai recolher as ferramentas e equipamentos, deslocar-se para o local de serviço ou apoio, né, depois que ele finalizou a tarefa. Então, na solução técnica, basicamente são esses passos aqui, tá bom? Show de Então, bola. Essa tabela aí você vai disponibilizar ela ou ela tem na internet? mas eu não sei se tem, provavelmente tem. Mas se você quiser, eu peço para deixar um modelo desse aqui, tá? Beleza. Tá, Daniel? Então, até a nossa próxima aula, né? Fiquem com Deus, né? Com E Deus aí também. já vou deixar o mais rápido possível aí para vocês. Obrigado. Deus abençoe. Muito Com obrigado. Deus, viu? Amém. Até mais.